Isso aqui é a maior defesa de bandido que eu já vi na minha vida. Porque o problema da segurança pública é uma coisa sagrada para o povo brasileiro. A polícia não pode matar antes de conversar, a polícia tem que investigar. A polícia não pode atirar para depois perguntar. Vem cá, Lula, eu sei que você tá muito velho, senta aqui que eu vou te explicar uma coisa. O Lula não acredita em combate ao crime organizado. Portanto, o discurso do Lula é construído de modo a sempre atrapalhar o trabalho das polícias e criminalizar a atividade policial. Essa crítica do, o policial atira primeiro e pergunta depois, parece papo de boteco ou de professor de sociologia. Mas, infelizmente, essa não é a realidade do policial. E sim, em muitos casos, o policial deveria atirar primeiro e perguntar depois. No Brasil, o membro de uma facção criminosa ainda é enquadrado como um criminoso normal. Ou seja, não há um tratamento mais grave pelo fato de alguém, por exemplo, fazer ocupação de um território, fazer guarda desse território usando armas, metralhadoras, oprimir pessoas diariamente e impor sua própria lei dentro desse lugar. Isso faz com que quando esses caras sejam pegos numa operação da polícia, muitas vezes eles sejam soltos. E bem rapidamente. Porque o enquadramento penal, que é fazer parte da facção, infelizmente não é tão grave como deveria ser. A lógica do Lula nesse sentido é tão maluca que ninguém consegue imaginar a polícia subindo no morro, vendo esse cara com uma metralhadora a 100 metros dele, tendo que perguntar: ei moço, que crime você cometeu? Estou de olho nos seus direitos. O policial morreria se ele fizesse isso. Portanto, diante de um bandido armado, membro de uma facção, fazendo guarda de um território, a única reação da polícia é atirar. E atirar antes de perguntar. O membro da facção criminosa não tem presunção de inocência. E um tiro contra alguém que está armado nesse contexto tem que ter um excludente de ilicitude. A polícia só vai atirar e vai ficar tudo bem. Isso que eu tô falando aqui é baseado numa teoria de um jurista alemão chamado Günther Jacobs. É a teoria do direito penal do inimigo. Professores de esquerda nas faculdades de direito não querem que os alunos tratem dessa tese, porque é a tese que pode mudar o combate ao crime no Brasil. A minha pré-candidatura, entretanto, tornou essa tese conhecida em todo o país, a ponto dela estar sendo copiada por todos os outros pré-candidatos. E sabe de uma coisa? Eu não ligo. É melhor que copiem as minhas ideias do que copiar as ideias do Lula. Só que, como tudo no Brasil, não é apenas uma questão de copiar, mas sim de executar bem. Eu quero executar isso colocando as favelas e as cidades tomadas pelo crime em estado de defesa, para que as polícias e as forças armadas possam atuar diretamente, pegando os bandidos que se escondem nas casas das pessoas e fazendo ao longo de um ano uma rapa, prendendo ou matando todos os membros das facções criminosas, libertando assim milhões de brasileiros. Haverá alguns casos em que a polícia vai perguntar antes de atirar? Sim, mas pode ficar tranquilo. Nos casos que ela vai precisar atirar antes de perguntar, nós estaremos ao lado da polícia. E eu mesmo vou colocar a Advocacia Geral da União para defender os policiais diante de acusações injustas que eles venham a sofrer. Essa é a função do presidente da República. Não é nem ajudar bandido, nem pedir ajuda para americano. Concorda comigo? Então já me segue aqui nas redes sociais. Meu nome é Renan Santos e eu sou pré-candidato à presidência da República.